Sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa comissão, a sexta. Não a sexta reunião, mas a sexta comissão é a nossa. E vamos começar os nossos trabalhos, portanto, nós estamos envolvidos exatamente em audições a propósito da ANA e da privatização da ANA verdadeiramente provocadas pelo requerimento do Partido Comunista Português e não do Partido Socialista, como eu hoje vi nas televisões, que iam haver aqui umas audições a propósito de um requerimento do Partido Socialista. Mas não, são do Partido Comunista Português. E esta é a primeira audição que vamos realizar de múltiplas e várias audições que foram aprovadas, também do PSD, depois houve um requerimento consequente que também pediu mais audições. E, portanto, temos um conjunto variado de audições para realizar, esta é a primeira, e temos connosco representantes da Comissão de Trabalhadores da ANA, que são estes dois senhores que estão aqui ao meu lado esquerdo, o João Figueiredo e o Domingos Silva, e, simultaneamente, temos à minha direita o representante, que é o Óscar Silva, da Comissão de Trabalhadores da Portway, e o Sr. Bruno Granito está a acompanhar-nos em videoconferência porque está longe de Lisboa e, portanto, vai acabar por intervir em videoconferência. Muito bem. Os senhores estão, então... Tá? Existe a faculdade de uma intervenção inicial da parte dos senhores. Estou só aqui à procura da grelha para confirmar. E como no caso estamos a dividir as comissões de trabalhadores, seriam 5 minutos para a ANA e 5 minutos para a Portway. E eu vou tentando gerir os tempos para que as coisas tenham alguma regra. Espera só um bocadinho que o Sr. Deputado quer fazer uma interpelação à mesa para começarmos logo à tarde, não é, Sr. Deputado? Diga. É só perguntar se não há direito à apresentação por parte dos proponentes da audição, porque, não sendo um inquérito parlamentar, é uma audição que resulta de uma iniciativa do grupo parlamentar e normalmente é dada a palavra para que o grupo parlamentar possa justificar as razões da... O Sr. Deputado, termine, por favor. Está terminado? Está aqui o Sr. Deputado Costa a dizer que não é prática nesta comissão. Enfim, nas comissões onde eu costumo participar tem sido assim, mas faremos como dispõe o regimento da Comissão. Sr. Deputado, todos estamos cientes e conhecedores do requerimento do Partido Comunista Português. De qualquer das formas, a grelha que nós aprovamos é esta e, portanto, caberá depois ao Partido Comunista Português, enquanto requerente, ser o primeiro a fazer a sua intervenção e a colocar as questões. De resto, há uma apresentação ou há uma intervenção por parte dos requeridos. Muito bem. Far-se-á Ok, assim, então vamos começar. Um momento, por favor. É o João Figueiredo? Certo. É isso? Então pode usar o meu microfone. Assim só posso ouvir. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Em 2012, a CT da ANA Aeroportos de Portugal assumiu publicamente que a privatização da ANA não servia aos superiores interesses do país, assumindo-os totalmente contra a privatização anunciada. Ainda em 2012, em defesa dos superiores interesses dos trabalhadores, solicitámos reunião com a tutela e fomos recebidos pelo ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Sérgio Monteiro, a quem elencámos as nossas preocupações, que incidiam desde logo na manutenção de todos os efetivos sem qualquer alteração danosa do seu contrato social. Entre outras matérias, referimos a apreensão com o Fundo de Pensões ANA, tendo o Sr. Secretário de Estado afirmado não haver motivos para esse tipo de preocupações, pois não existia nada no contrato de concessão que apontasse a qualquer alteração no Fundo de Pensões ANA. Em nota de imprensa, referimos, entre outras, a omissão de qualquer salvaguarda dos interesses dos trabalhadores, a opacidade do processo e a inexistência de uma explicação clara para a fixação do prazo da concessão em 50 anos. Dito isto, importa ressalvar que os bons resultados económicos registrados por o acionista privado resultam de, ponto 1, as regras de gestão são diferentes entre o público e o privado. A ANA, desde a sua criação, sempre foi altamente rentável, sempre entregou religiosamente 70% dos seus lucros em forma de dividendos ao acionista Estado. Nos 10 anos que antecederam a privatização, entregou ao Estado mais de 525 milhões de euros e, nesse mesmo período, efetuou investimentos superiores a 1.270 milhões de euros, valor nada despiciente se o compararmos ao investimento efetuado no período da concessão, onde a ANA registra resultados fantásticos, fruto de um trabalho coletivo certamente, que não pode, no entanto, ser dissociado do
boom da aviação civil após 2012, com o crescimento exponencial das companhias low cost e o fim do tabu de aumentar taxas aeroportuárias. Fatos estes que coincidiram com o ano da privatização. Ponto 2. O aspecto social e normativo no ADN da ANA, gestão pública versus gestão privada. O que é que mudou então na transição do público para o privado do ponto de vista dos trabalhadores e dos seus representantes? Fomos percebendo gradualmente que o aspecto social e normativo no ADN da ANA, gestão pública, não era compatível com o mindset da gestão privada, focada na busca do lucro e retorno económico para o acionista. Gradualmente, e à medida que o modelo de gestão e os seus instrumentos iam sendo introduzidos, o encanto e a alegria que caracterizavam a esmagadora maioria dos trabalhadores, a pouco e pouco foi dando lugar ao desencanto. A magia de outrora foi-se desvanecendo, mantendo, contudo, o elevado grau de profissionalismo intrínseco aos trabalhadores da ANA, aliás, como os resultados operacionais bem o demonstram. A alteração do contrato social, com claras perdas para os trabalhadores, a denúncia do acordo de empresa, o sacrifício solicitado aos trabalhadores na redução salarial durante o Covid, a suspensão das contribuições da empresa para o Fundo de Pensões, a introdução de sistemas integrados de desenvolvimento em sistemática mutação, centrados na meritocracia subjetiva não mensurável, baseada em curvas e cotas. Constantes problemas com horários de turnos, resultantes de uma clara falta de efetivos na maioria das escalas, combatada, em muitos casos, com o recurso ao outsourcing para áreas críticas e vitais, por questões meramente economicistas, em detrimento do recurso à contratação de efetivos para os quadros. A transição de uma formação de excelência para uma formação generalista que pouco acrescenta. Massa salarial que, aos olhos dos trabalhadores, não acompanha os resultados operacionais da empresa nem a inflação. Só em 2023, a ANA teve receitas recorde de 1.105 milhões de euros. Contudo, estimamos uma perda salarial superior a 6% desde 2022. Entre outras, serão também estas, certamente, o motivo da mudança de estado de espírito dos trabalhadores, ao ponto de se ouvirem hoje expressões que eram impensáveis ouvir antes, tais como: só de pensar que amanhã tenho que ir trabalhar, fico doente. Não vejo a hora de me reformar. Ponto 3. O limbo da transição do público para o privado. Antes da privatização, em 2011 e 2012, integrados no setor empresarial do Estado, os trabalhadores da ANA foram sujeitos à mesma panóplia de cortes imposta aos funcionários públicos, mesmo não o sendo. Se aos funcionários públicos foi imposto um corte de 5%, na ANA e aos seus trabalhadores o corte foi de 6,7%. Estimámos na altura, entre todos os cortes, um valor sacado aos trabalhadores acima de 10 milhões de euros. A CT não se teria insurgido, como se insurgiu, se esses montantes, como seria expectável, tivessem entrado nos cofres do Estado e pudéssemos ter colaborado, como todos, para o desígnio nacional. Mas não, esse dinheiro ficou mesmo como uma inevitabilidade nos cofres da empresa, tendo transitado com a privatização da esfera pública para a privada, com a total conivência do Governo de então e do Conselho de Administração da altura. Abordado este tema após a privatização, a VACI informou-nos que não operacionalizaria qualquer ressarcimento que pudesse criar algum mal-entendido junto do Estado português. Ponto 4. A perda de cultura democrática e o desincentivo à participação coletiva dos trabalhadores na CT. Já do ponto de vista da representação coletiva e da relação institucional entre esta CT e a empresa, nomeadamente com o órgão de gestão, não podemos deixar de referir a clara perda de uma cultura democrática outrora existente. Damos igualmente nota da extrema dificuldade do órgão de gestão em aceitar o contraditório e a divergência de opinião absolutamente normais no exercício de qualquer ORT digna, independente e ciente das suas ações na defesa dos trabalhadores. Tudo isto se consubstancia atualmente na inadequação dos meios materiais e técnicos necessários ao exercício das nossas funções, aliás, previstos na lei e de que sempre dispusemos. Face ao exposto e ainda perante limitações que nos são impostas no exercício do direito de informação e consulta, fomos obrigados a apresentar queixa junto à ACT na tentativa de regularizar o normal funcionamento institucional e, paralelamente, vimos negado o pedido de apoio que efetuámos no Ministério Público. Atualmente, os membros desta CT, para exercer o seu direito /dever de participação coletiva, são obrigados a custear as suas deslocações e despesas associadas, o que configura, do nosso ponto de vista, uma clara estratégia de desincentivo a qualquer participação futura, em particular das novas gerações. Para concluir, e termino já, Sr. Presidente, dar nota de uma opção de gestão absolutamente danosa para os interesses dos trabalhadores. A decisão unilateral da Comissão Executiva da ANA, em 2021, de suspender a contribuição da empresa para o Fundo de Pensões ANA, o que levou a CT a interpor uma ação em tribunal, tendo em vista a reposição das contribuições dos fundos em falta. Ressalvamos que a ação interposta foi integralmente financiada pelos trabalhadores
em decisão plenária. Enquanto aguardamos o desfecho e a decisão da juíza relativamente à suspensão, já a empresa prepara novas alterações ao contrato constitutivo do Fundo de Pensões. O mesmo fundo que o Sr. Secretário de Estado disse em 2012 nada de existir que indiciasse qualquer tipo de alteração. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. E então agora tem 5 minutos para intervir o Sr. Bruno Granito, que está em videoconferência. Julgo que nos está a ouvir bem, porque está a gesticular e, portanto, se fizer o favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em nome da Comissão de Trabalhadores da Porta, eu quero agradecer o convite para esta audição. O tema da audição é de grande importância, não só para a Porta e os seus trabalhadores, bem como para os portugueses, o país, o governo e até os turistas. Como já veio o Tribunal de Contas e a Comissão Técnica Independente dizer, a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público e nacional. Isso reflete-se do que é hoje os lucros da ANA e nas condições dos aeroportos que dificultam quem por lá passa o trabalha. Os aeroportos são um ponto de passagem, por isso a designação de passageiros. O facto é que os aeroportos da ANA são tudo menos fluidos na circulação de passageiros, há falta de espaço para filas de passageiros, todo o espaço disponível é dedicado ao comércio e passível de rendas. O assédio passageiro é tanto que após o controle de segurança este vê-se num labirinto de lojas em busca da sua porta de embarque. Todos os factos apresentados anteriormente refletem-se nas condições a que os trabalhadores da Porta estão sujeitos. A Porta é uma operadora de handling, ou seja, é uma empresa que presta assistência a aeronaves e passageiros nos aeroportos. Foi fundada no ano 2000, sendo 100% do seu capital pertencente ao Grupo ANA. Em 2018 surge o serviço obrigatório dos aeroportos na assistência a passageiros de mobilidade reduzida, a MyWay. Este serviço está concessionado à Porta e é pago com os 52 cêntimos por passageiro em taxas aeroportuárias. São mais de 30 milhões de euros que entram nos cofres da ANA para pagar salários mínimos. Com a venda da ANA em 2013 ao Grupo Vinci, a Porta também passou a ser detida pelo Grupo francês. Em matéria de contratação coletiva, é uma salada russa. Tudo começou em 2016, quando a empresa ameaçou com um despedimento coletivo de quase 300 trabalhadores, com o pretexto de ter perdido um dos seus clientes, pressionando assim alguns sindicatos a assinar o seu primeiro acordo de empresa, que nem abrangia todos os trabalhadores. Este acordo previa o aumento de 2 horas na carga horária semanal a troco de nada, 3 anos de congelamento de carreiras, trabalho suplementar pago pelo mínimo previsto na lei, banco de horas, um regime de horários fracionados, deixou de atribuir avanças de parque de estacionamento aos trabalhadores e ainda aplicou o Código de Trabalho a centenas de trabalhadores. Atualmente a empresa aplica 3 acordos de empresa diferentes e só um inclui todos os trabalhadores. Com o descontentamento dos trabalhadores, foi criada a Comissão de Trabalhadores em 2018 com o intuito de melhorar o diálogo social e as condições de trabalho, mas sem sucesso. Em 2020, em consequência do Covid, a empresa dispensou cerca de 700 trabalhadores, alguns por via de despedimento ilegal, contratos a termo e rescisões amigáveis sob a ameaça de despedimento coletivo, enviando os restantes trabalhadores para layoff. Também com o impacto do Covid, o seu rival Ground Force entra em situação de insolvência e na expectativa de obter algum dos seus clientes, a empresa deixa cair a ameaça de despedimento coletivo. Em termos de lucros e prejuízo, em 2022 a empresa obteve um lucro recorde de 9,2 milhões de euros, cobrindo assim o prejuízo acumulado de 2020 e 2021, quando a aviação esteve condicionada. A empresa tem vindo a perder o seu know-how através da pressão aos trabalhadores mais antigos, mais experientes, para rescindir por mútuo acordo e substituindo-os por trabalhadores subcontratados, precários e com menos condições que os trabalhadores da empresa. Esta pressão consiste na desvalorização perante todos os outros trabalhadores, em avaliações viciadas que os impedem de progredir na carreira, entre outros. Os horários desfasados e o excesso de trabalho extraordinário têm vindo a aumentar o cansaço físico e psicológico, levando a que os trabalhadores errem cada vez mais nas suas funções. Os acidentes de trabalho e as baixas médicas têm vindo a aumentar constantemente. Esta degradação das condições fez com que deixasse de ser apelativo trabalhar na Portway e por isso a empresa tem dificuldade em contratar. A falta de mão de obra qualificada levou a que a ANA autorize os trabalhadores da Portway a poderem conduzir veículos os quais não têm habilitação na carta de condução, como por exemplo pesados de passageiros e pesados de mercadorias com reboque. As falhas de segurança têm sido constantes devido à formação insuficiente e deficiente.
Em julho de 2023, a empresa anunciou a intenção de venda da Portway, alegando ser uma decisão da Vinci, e isso deixou os trabalhadores extremamente ansiosos e preocupados pela incerteza do seu futuro. E até final de março deste ano, mais de metade dos trabalhadores da Portway recebiam o salário mínimo e atualmente pelo menos um terço dos cerca de 2.500 trabalhadores são subcontratados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Bruno Granito. E está inscrito o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. É assim mesmo, não é, Sr. Deputado? São 3 minutos. Exatamente, Sr. Presidente, muito obrigado e agradeço-lhe também a referência que fez no início, o facto desta audição ter sido requerida pelo PCP e não pelo PS. O PS aqui não tem culpa nenhuma. O que acontece é que há órgãos de comunicação social que decretaram que o PCP não existe e, portanto, quando há alguma iniciativa posta a PCP, tem que atribuir a outro grupo parlamentar. Não há outro remédio. Mas eu queria agradecer a participação dos representantes dos trabalhadores da ANA e da Portway nesta audição, que decorre do facto de ter sido rejeitada a proposta de realização de um inquérito parlamentar à privatização da ANA, proposta pelo PCP, e houve, enfim, a manifestação por parte de vários partidos de que, não havendo inquérito parlamentar, que seria útil a realização de audições sobre a privatização da ANA nesta comissão, e daí o PCP, enfim, perante essa situação, decidiu requerer um conjunto de audições e entre elas dos representantes dos trabalhadores da empresa. E aqui, não apenas para poderem transmitir naturalmente o seu ponto de vista e aquilo que entenderem sobre o que representou esse processo, mas também para podermos ter a noção do que isso representou para os próprios trabalhadores, relativamente ao seu estatuto, às suas condições laborais e também as consequências disso para o serviço prestado nos aeroportos portugueses por parte das empresas onde trabalham. E, portanto, eu queria agradecer muito os depoimentos que aqui nos trouxeram e caso tenham esses elementos por escrito, seria útil que os pudessem transmitir, fornecer à Comissão, para eles poderem ser fornecidos aos grupos parlamentares e poderem ser efetivamente utilizados. Deram aqui uns indicadores, creio que são muito relevantes, entre outros aspectos, que eu fui naturalmente registando à medida que iam falando, mas talvez eu pedisse que pudessem, talvez de novo, destacar aqui um ponto. Já nos referiram relativamente à situação laboral dos trabalhadores, mas relativamente à questão dos trabalhadores da própria empresa e aqueles que estão subcontratados, qual foi a evolução? Referiram isso, mas creio que seria importante que pudessem de novo referir esse ponto. E a situação de precariedade a que este processo conduziu relativamente à prestação de trabalho nestas empresas. E as consequências que isso tem, não apenas para os trabalhadores, mas para os utentes dos aeroportos nacionais, em que aqui se afetou a operacionalidade. Nós, já aqui há muito tempo, ainda existia o CEF, e uma das questões que foi colocada, lembro-me na altura pelo Sindicato dos Inspetores do CEF, é que os aeroportos, vou terminar já, é só esta última questão, que os aeroportos nacionais tinham sido transformados numa espécie de centros comerciais e que isso prejudicava inclusivamente as condições de segurança dos próprios aeroportos. E presumo que também tenha implicações relativamente ao trabalho que é prestado pelos profissionais que trabalham nesses aeroportos. E, portanto, eu gostaria, enfim, no tempo que temos, pudessem, talvez, referir-se pormenorizadamente a estes dois pontos. Muito obrigado. Certíssimo. E o Sr. Deputado André Pinotes, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar Vossa Excelência, na sua pessoa, cumprimentar aqui os representantes da Comissão de Trabalhadores, quer da ANA, quer da Portway. Dar uma nota inicial que o facto do Partido Socialista não ser autor e ter votado favoravelmente e viabilizado esta iniciativa não se prende com outra coisa senão o reconhecimento da importância do trabalho das comissões permanentes, porque, e vale a pena aduzi-lo hoje novamente,
o facto de uma matéria ser extremamente importante e relevante para o nosso tecido económico, para a nossa sociedade, como são os problemas que hoje aqui trazem, não implica necessariamente a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, instrumento esse muito peculiar em que os deputados têm poderes judiciais reforçados, e é nosso entendimento que é aqui, nas comissões permanentes, conseguimos ter um trabalho de maior proximidade e de podermos compreender e atuar relativamente às realidades que nos trazem. E assim foi em 2023, quando Vossas Excelências se dirigiram também a esta Casa, e aqui uma primeira nota para saudar e pedir que se continue esta ligação estreita da informação que vão trazendo aos deputados da realidade laboral que vai sendo passada. Temos aqui várias descrições feitas em junho. Entretanto, a primeira questão que lhes queria adressar, há um conjunto de anúncios na imprensa, e quando eu saliento a importância desta relação entre as comissões de trabalhadores e o Parlamento, é também para podermos fazer a sindicância se os anúncios que fomos ouvindo, reivindicações justas dos trabalhadores, nomeadamente naquilo que diz respeito aos acordos de empresa a que aludiram, mas sobre os quais pedia mais detalhe, se aquilo que veio na comunicação social é fidedigno e se estes contratos, estes acordos de empresa que foram assinados correspondem às expectativas dos trabalhadores que representam. Uma segunda questão que tem a ver também com um anúncio de aumentos na casa dos 5%, e eu peço a atenção de Vossas Excelências que eu me estou a reportar ao que vem na imprensa e privilegiamos muito que nos transmitam exatamente qual é a realidade que aqui representam. E depois uma nota que tem que ser dada neste debate, para que a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não ofereça qualquer dúvida. Uma coisa é a banalização das comissões parlamentares de inquérito, outra coisa é a banalização da alienação daquilo que é a nossa capacidade, a nossa autonomia, a nossa soberania aeroportuária em todas as suas dimensões. Quando em 2013 se deu esta privatização, apesar do momento económico adverso que vivíamos, ela não era necessária, ao contrário do que é repetido até à exaustão, e a única forma de combater uma mentira que é repetida muitas vezes de forma a não se tornar verdade é dizer que o cenário que tínhamos em 2010 é que em 306 aeroportos da União Europeia, 237, isto é, 77%, eram todos eles geridos por entidades públicas, e apenas para dizer que apenas num país, destes 26 que estou a aludir, é que a gestão era feita por privados. E, portanto, havia uma situação económica adversa, seria desonesto não o referir, mas dizer que no memorando havia uma implicação direta de privatização total, isso não é verdade, até porque numa primeira instância aquilo que tinha sido visto era a alienação de parte. Como é evidente, hoje em dia, tendo esta empresa natureza privada, aquilo que oferece ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é ser vosso parceiro e vosso interlocutor, e a última questão é mesmo sobre a contribuição dos fundos de pensões. Finalizava, Sr. Presidente, é matéria, se nos puderem dar mais detalhes, porque tem a ver com direitos e liberdades, tem a ver com garantias vossas, e aqui não é só uma questão de ser público ou privado, tem a ver com os vossos direitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, estamos entendidos. As respostas é no final desta ronda, 5 minutos a cada um dos, e respondem em conjunto. Não, vai tomando notas, nós ajudamos também. Entretanto, é o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando a si e aos nossos ilustres convidados e todas as senhoras e senhores deputados. Bom, efetivamente nós estamos aqui a debater este assunto hoje no local certo, que foi um local, como já foi dito também pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, porque achamos que efetivamente esta Comissão, e com a proximidade que tem e com a forma que tem de atuar, faz mais sentido do que se fosse uma Comissão de Inquérito Parlamentar, até porque estamos a falar de uma decisão que foi tomada há cerca de 12 anos, e não nos faz para nós também sentido que, passados 12 anos de uma decisão que foi tomada e de inúmeras avaliações que a mesma foi tendo, que cheguemos a 2024 e fôssemos agora colocar em causa tudo o que diz respeito à privatização, quando ainda recentemente tivemos um governo que durou cerca de 9 anos e onde tal já não se colocou em causa. Mas vamos aqui a algumas questões que eu gostaria de relembrar e perguntar também a Vossas Excelências. É porque, efetivamente, nós temos que saudar e cumprimentar os trabalhadores da empresa, porque os trabalhadores da empresa representam o know-how da empresa, representam a cultura da empresa, são uma peça fundamental e essencial ao funcionamento de qualquer empresa. E o que nós percebemos aqui hoje é que as questões que nos vieram transmitir são mais questões de reivindicações laborais, legítimas, questões que fazem sentido no âmbito da gestão operacional da empresa e não verdadeiramente questões que dizem respeito a uma tomada de decisão de privatização da mesma. Eu até relembro, na altura, um último relatório de contas que foi aprovado no que diz respeito ainda à empresa, quando a empresa era pública, e diz claramente até que é um novo ciclo que se inicia na vida da empresa e que é para os seus trabalhadores e para o quadro que é dirigida uma palavra de estímulo para encararem este novo ciclo com o sentido que ele comporta, uma enorme oportunidade de realização e de crescimento profissional,
que o futuro vos proporcione a satisfação pessoal cuja competência, empenho e dedicação vêm justificando. E eu acho que com toda a razão e com todo o mérito foi feita esta referência no próprio relatório de contas. E por isso as minhas perguntas são muito simples e diretas, porque como também as senhoras e os senhores deputados nesta comissão vão ficando habituados, eu gosto de cingir aos factos, gosto de cingir a ter documentação de suporte mais do que sentimentos ou eventuais insinuações. E por isso a minha pergunta é, houve distribuição de lucros da empresa pelos seus trabalhadores quando a empresa era pública? Pergunta. Se não houve, qual é que tem sido e qual é que é aplicado ainda este ano de distribuição de lucros pelos trabalhadores? Parece-me que é importante para nós termos este dado. Outro dado que seria importante é qual a diferença do aumento da massa salarial desta empresa nos últimos anos relativamente a empresas públicas que operam no mesmo setor ou setores similares. Se é verdade ou não é verdade que esta empresa, neste momento privada, tem tido um aumento substancial, um aumento muito superior do que tem sido o aumento verificado em empresas públicas. E gostaria de lhe perguntar também se efetivamente, porque estando a falar obviamente com comissões de trabalhadores, há uma parte que me parece essencial, que é se houve ou não houve nos últimos anos aumento do número de trabalhadores. Porque existindo este aumento do número de trabalhadores, quer dizer que a empresa está no rumo certo, que a empresa está a ter crescimento, que existe maior criação de emprego e, portanto, até seria uma das razões fundamentais, até para o nosso colega ilustre deputado do PCP ficar contente, que é a criação de emprego, a criação de trabalho e mais trabalhadores, neste momento, a poderem exercer as suas funções na empresa. E, portanto, como tal, eu creio que estas perguntas são muito importantes e resumem um ponto que é importantíssimo da avaliação, lá está, destes últimos 12 anos da empresa e não, efetivamente, de uma decisão que foi tomada em 2012. Muito obrigado. Muitas perguntas, continuamos, não é? Mas é mesmo assim. E vai intervir pelo Chega o Sr. Deputado Filipe Melo, que está ali. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes das Comissões de Trabalhadores da ANA e da Portway, e as senhoras e senhores deputados. Eu começava por primeiro agradecer a vossa presença e o esclarecimento que deram, que é sempre importante e que nos deu algumas novidades que nós desconhecíamos em relação à situação laboral que atravessam. Mas gostava também de fazer um paralelismo com o requerimento do Partido Comunista Português. Essas reivindicações que são justas e que nós subscrevemos, o Sr. Deputado do PCP enganou-se, foi na Comissão do Requerimento, devia ter metido na Comissão de Segurança Social, Trabalho e Segurança Social. Esta Comissão, ou então mudava o nome do requerimento, porque o requerimento diz apenas privatização da ANA. E a privatização da ANA, se o Sr. Deputado António Filipe quiser ser coerente com a sua abordagem, tinha que durante estes 6 anos aproximadamente que apoiou a geringonça liderada pelo ex-primeiro-ministro António Costa, de ter exigido reposição de todos os direitos aos trabalhadores que agora reclama. Mas nesses 6 anos mantiveram-se calados, coniventes e alinhados com a estratégia do Partido Socialista. E é importante também não esquecer que foi esse mesmo Partido Socialista que originou a venda de, provavelmente, o melhor ativo nacional, que era a ANA. Mas foi esse Partido Socialista que levou o país a uma bancarrota e que obrigou depois a que esta empresa fosse vendida para equilibrar as contas públicas. Portanto, estas são as questões que importa aqui ressalvar e volto a dizer, não obstante toda a consideração e respeito que tenho pelas comissões de trabalhadores, e que é muita, ou o Sr. Deputado António Filipe do PCP se enganou na comissão a meter o requerimento, ou então esqueceu-se dos 6 anos de apoio que deu. Indubitavelmente, e indiretamente agora à questão, a ANA era um grande ativo nacional, provavelmente com um valor até superior ao que tem a TAP, foi vendido por um valor muito abaixo do seu real valor de mercado, num governo PSD, mas isso teremos a oportunidade depois de saber, junto de quem de direito, o motivo pelo qual foi vendido de uma forma tão atabalhoada, tão despropositada e tão abaixo do real valor de mercado, como efetivamente se veio a traduzir
e que originou o reparo do Tribunal de Contas, que não estava em concordância com o negócio. Portanto, não tenho nenhuma questão objetiva, tenho sim uma palavra de conforto e de solidariedade para com os trabalhadores da ANA e da Portway e, mais uma vez, agradecer-vos a vossa presença. Muito bem, Sr. Deputado, e muito disciplinado no cumprimento do tempo. E, para terminar, não é a Sra. Deputada do LIVRE, a Isabel Mendes Lopes. Isabel Mendes Lopes, Sra. Deputada, faz favor. A seguir, na segunda ronda, Sr. Deputado. Tá bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-vos a vossa vinda aqui e os esclarecimentos que prestam. Eu tinha uma pergunta muito sobre o futuro e, sobretudo, agora sobre a nova localização do aeroporto e a maneira como isso influencia também os trabalhadores da ANA. E, portanto, o que eu gostava de perguntar era de que maneira é que os trabalhadores são envolvidos ou é dado conhecimento sobre decisões que a própria administração toma. E isso também é importante para o futuro, porque tem implicações na vida de todos os trabalhadores. E, portanto, gostava de perceber como é que é a relação entre a administração e os trabalhadores na tomada de decisões da própria empresa. Obrigada. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, aqui foi. Sr. Presidente, é só para interpelar a mesa, colocando a seguinte questão. O Sr. Deputado Filipe Melo dirigiu-se-me pessoalmente e a questão que eu queria colocar é se não fará sentido que eu use a palavra em minha defesa antes de dar a palavra aos representantes dos trabalhadores aqui presentes para responderem às questões que lhes foram colocadas, não propriamente pelo Sr. Deputado Filipe Melo, que não colocou nenhum. Certo. Mas pelos deputados o Sr. Deputado já está assim mais ou menos a dar uma resposta. Mas o Sr. Presidente a gerir os trabalhos, quando entender dar-me a palavra para esse efeito. Depois, mais tarde, julgo que não se coloca essa questão, Sr. Deputado, francamente. Acho que não é esse o caso, não foram assim umas perguntas tão diretas. Então, já conseguiram organizar-se nas perguntas para as respostas? Vão fazer o melhor, que é isso que pode ser este. E, portanto, tem 5 minutos e sobre o Granito, que não está aqui presente, também depois vai ter 5 minutos para responder. Está bem? Faz favor, então. Ok, agradeço então as perguntas colocadas. Não sei se consegui apontar todas, vamos tentar responder e ser concisos e objetivos. De qualquer forma, da nossa intervenção inicial, obviamente não são afirmações no vazio, e tudo aquilo que nós aqui afirmamos é consubstanciado com documentação e com os escritos que nós temos desde a privatização até agora, dos comunicados todos que temos, de notas de imprensa, etc., que fizemos uma compilação, não dá para todos, mas temos aqui 5 pens com a documentação toda, que entrego aqui ao Sr. Presidente, distribuirá da melhor forma, portanto tem a documentação toda. Aproveito para dizer que a informação da Comissão de Trabalhadores está num blog, que na PEN também lá estará o link, e nesse blog nós temos um jornal que chamamos o CT Comunica, temos os comunicados todos publicados, está lá tudo, a informação toda, desde 2011, não falha nada, a internet não deixa perder nada. Portanto, relativamente aqui às perguntas do Sr. Deputado António Filipe, relativamente ao número de efetivos e ao outsourcing, o Sr. Deputado do PS também fala no número de efetivos. O número de efetivos, houve muitas saídas negociadas, ultimamente tem havido muitas saídas, essas saídas estão a ser colmatadas com novas admissões, mas, contudo, se compararmos o número de efetivos na altura da privatização com aquela que é agora, não podemos só comparar 1.200 em 2011 e 1.250 em 2023, porque o número de movimentos, o número de passageiros em 2011 era inferior, mas muito inferior àquilo que é agora. Portanto, não há um aumento proporcional àquilo que é o movimento e o... Peço desculpa, respondendo mais diretamente aqui que o meu grande companheiro João Figueiredo. Okay. Peço desculpa.
Respondendo diretamente, preto no branco. A ANA foi comprada num ano e no ano seguinte foi comprado pela Vinci a ANAM, Aeroportos da Madeira. Respondendo preto no branco, o número de funcionários, trabalhadores de ANA mais ANAM em 2013 era bastante superior ao atual número de trabalhadores da ANA atual, que engloba as duas empresas. Ok. Penso que, relativamente às questões do Sr. Deputado, em relação ao outsourcing, nós referimos isso na comunicação, é uma preocupação que nós temos. Nós, enquanto Comissão de Trabalhadores, o nosso papel é a defesa intransigente dos trabalhadores da ANA e é por isso que somos eleitos e são esses que nós representamos. Entretanto, não temos nada contra o outsourcing em si, mas temos muitas reticências relativamente ao outsourcing para áreas específicas e para áreas core que nós julgamos essenciais. E é essas que, neste momento, a política da empresa está a incidir, nomeadamente na manutenção e noutras áreas críticas, está a ser direcionada e está-se a dar um enfoque muito grande no outsourcing em detrimento daquilo que são as contratações que nós achamos que deviam ser internas e não a prestações de serviços, que é o que está a acontecer. Relativamente às questões do Sr. Deputado André Pinotes, nós não queremos entrar muito porque os sindicatos vêm a seguir e a negociação e o acordo da empresa é uma área deles. A nossa função é controle de gestão, entre aspas, isso depois tem a ver com o direito de informação. As perguntas estão todas interligadas. E o acesso que nós temos à informação ou não temos à informação, mas nós tínhamos um contrato de empresa assinado em 2015, que foi denunciado em 2019, e essa denúncia, e como sabem, quando a empresa denuncia, tem que apresentar uma nova proposta do acordo de empresa para o início das negociações. É isso que está a acontecer. Desde 2019 até agora andam em negociações e não ata nem desata, mas os sindicatos depois terão a oportunidade de responder melhor sobre isso, são eles que estão na negociação, e daquilo que nós sabemos, porque nós somos sindicalizados enquanto trabalhadores, somos sindicalizados e temos conhecimento do que está a passar, sabemos que esta nova proposta que está em cima da mesa, não é nada favorável àquilo que são os reais interesses dos trabalhadores. Portanto, não estamos nada otimistas com o que aí vem. Não sei, vou deixar para os sindicatos para concretizarem mais. Relativamente à distribuição dos dividendos na altura da ANA pública, pois era um bocado difícil a ANA, enquanto pública, distribuir dividendos aos seus trabalhadores. Agora, posso-lhe garantir que qualquer um de nós temos 30 e muitos anos já de ANA, que nessa altura éramos efetivamente, não era uma distribuição de dividendos, mas havia um reconhecimento e recebíamos prémios que víamos os prémios. Agora vemos prémios numa altura em que temos faturações de mil milhões e depois dão-nos 500 euros de prémio, e para combater a inflação fica muito aquém daquilo que era a nossa expectativa e daquilo que nós achamos que a empresa poderia atribuir. Pronto. Penso que também esclareci. Relativamente à deputada Isabel Mendes Silva. Efetivamente, a relação institucional desta Comissão de Trabalhadores com este órgão de gestão não é o melhor, antes pelo contrário, nós referimos isso. Eu sou de Faro, tenho outro colega de Faro que veio comigo, veio outro do Porto. Nós, para estarmos aqui hoje, tivemos que custear as nossas deslocações. Portanto, nós neste momento não temos apoio absolutamente nenhum para deslocações. Deixámos de reunir presencialmente com o órgão de gestão desde o Covid. Eles apanharam a embalagem do Covid, porque tinha que ser tudo por Teams, e a partir daí nunca mais reunimos presencialmente, tudo por Teams. Não podemos fazer um plenário, não podemos deslocar a nenhum aeroporto. Portanto, a especificidade desta Comissão de Trabalhadores é que temos aeroportos nas ilhas, aeroportos do Porto, de Faro, e todos nós temos direito de participação na Comissão de Trabalhadores, e qualquer um de nós, independentemente de estar nas Flores, ou estar em Porto Santo, ou estar em Faro,
ter todo o direito de fazer parte da Comissão de Trabalhadores, seja enquanto coordenador, seja durante o secretariado. E não poder deslocar a Lisboa para vir à sede, portanto, diz muito daquilo que é a relação institucional neste momento. Inclusivamente apresentámos queixa no ACT, apresentámos queixa no Ministério Público. O Ministério Público como é que eu digo isto, não patrocina entidades coletivas. Portanto, se fizéssemos essa participação ou pedíssemos esse apoio ao Ministério Público, enquanto trabalhador individual, eles teriam prestado essa participação. Enquanto Comissão de Trabalhadores não fizeram, e depois nós fizemos uma reclamação hierárquica, mas acabou por não darem nada. É a lei, está mal, cabe a vocês aqui nesta casa alterarem isso, porque de facto nós, ao contrário dos sindicatos, não temos cotizações, portanto, nós não temos autonomia financeira. Por isso é que nós, as PENs, nós fazemos gosto e compramos, e vimos aqui, gastamos o nosso dinheiro. Se quisermos contratar com os trabalhadores, teremos que ir às nossas expensas. Portanto, a relação está aí. Queres? Acabamos por aqui. Já esgotaram bastante o tempo. Faz favor, então. Sou muito objetivo e respondendo a uma pergunta do aumento dos 5%. Sim, foi-nos atribuído este ano 2,5%, mais 2,5% do nosso vencimento, portanto houve 2 trechos de aumento de 5%. Que na prática, com a inflação, não vou aqui recordar números, mas é uma perda real de vencimento. Ao que acrescento uma outra coisa, peço desculpa, o Fundo de Pensões está suspenso a contribuição da ANA ao Fundo de Pensões por decisão unilateral. A contribuição da ANA, da administração, é 2,8 do meu vencimento de base. 2,8. Desde... Portanto, é só fazer... 2,8. Os contribuíssem com 1%, ou seja, até 3,5%. Portanto, grande parte dos trabalhadores contribuem com esse 1%, ou seja, a ANA, esta Comissão Executiva, retirou 13,5% da grande parte dos trabalhadores para dar 5% de aumento. Senhores deputados, como viram, há aqui uma latitude, alguma tolerância, porque são convidados nossos, não têm esta disciplina em que os seus deputados estão profissionalizados de cumprimento de tempos, mas de qualquer das formas há agora vai começar a segunda ronda e depois terão também 5 minutos para poderem acrescentar algo que entretanto se recorda. E o Sr. Bruno Granito vai entrar então com os seus 5 minutos para esclarecimentos. Faz favor, Sr. Bruno. Obrigado, Sr. Presidente. Desde já quero referir que a Comissão de Trabalhadores defende que o sector dos transportes deve ser público. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado do PCP, a evolução das condições do trabalho dos trabalhadores tem vindo a se degradar depois da privatização, isso é certo. Nos primeiros 2 anos não se notou muito a presença da Vinci, mas em 2015 já começámos a sofrer algumas penalizações quando foi assinado um acordo de empresa com a ANA em que já retirou algumas condições e remunerações. Esse acordo de empresa foi aplicado aos trabalhadores da Portway. No entanto, a Portway nunca teve um acordo de empresa própria, na em 2016. Até 2015, o acordo de empresa que era aplicado na Portway era o da ANA 2000. Era um bom acordo de empresa para a Portway e os trabalhadores da Portway. No entanto, o acordo ANA estava mais direcionado para os trabalhadores da ANA Aeroportos e era aplicado de forma generalizada, e o que não se aplicava ao handling era feito através de protocolos com os sindicatos. Em 2016, a Portway perdeu um dos seus clientes, a Ryanair, e numa clara pressão, através de um anúncio de um despedimento coletivo, quase 300 trabalhadores, pressionou alguns dos sindicatos a assinar um acordo de empresa penoso, que tirou condições de trabalho que até hoje não conseguimos recuperar e dificilmente vamos recuperar. Estamos a trabalhar mais 2 horas por semana
a troco de nada, não houve aumentos até 2020, não houve aumentos salariais para a maior parte dos trabalhadores. Em 2020 foi assinado um acordo de empresa com alguns sindicatos que não abrangiu todos os trabalhadores, como é óbvio. Tivemos aumentos nesse ano, em 2020. Em 2022, a maior parte dos trabalhadores que não tinham tido aumentos desde 2016 tiveram aumentos de 5%, dividido em duas partes. E agora, em 2024, foram assinados 12 acordos de empresa com sindicatos diferentes. A empresa colocou a portaria de extensão a um dos acordos de empresa, mas ainda está em vigor a portaria de extensão do acordo de 2016. Ou seja, temos trabalhadores filiados em certos sindicatos que estão a abrigo de um acordo de empresa, trabalhadores afiliados no sindicato ao abrigo de um acordo de empresa, e temos a maioria dos trabalhadores ao abrigo do outro acordo de empresa, que é o de 2016, que efetivamente foi o mais penoso, ainda por via de portaria de extensão. As dificuldades dos passageiros, acho que é de conhecimento geral o assédio que os passageiros têm nas lojas. É um verdadeiro labirinto andar nos aeroportos, têm que andar pelas lojas todas antes de chegar ao seu destino, que é a porta de embarque. Com o aumento do tráfego aéreo, as infraestruturas dos aeroportos praticamente mantiveram-se, dificulta os embarques dos passageiros. O nosso trabalho é dificultado porque cada vez mais as companhias aéreas, com certeza para pagar menos taxas e fazer mais voos com curtas rotações, praticamente os passageiros estão a desembarcar, já temos que embarcar os restantes passageiros. No entanto, não há espaço para colocar esses passageiros. Muitas vezes esses passageiros têm que esperar dentro de autocarros, ao calor ou ao frio. Acho relativamente aqui estou a tentar seguir a sequência das perguntas. Relativamente ao número de trabalhadores, em 2019, segundo os indicadores do relatório de contas, eram cerca de 2.100. Em 2020, com o Covid, passou para 1.400. Atualmente, ainda não temos o relatório de contas de 2023, mas estimamos que anda à volta dos 2.500. Em 2022 era 2.100. Mas cerca de um terço destes trabalhadores são trabalhadores a que a administração os chama de reciclagem. Eu vou dar um exemplo. O método como a empresa faz a contratação é através de subcontratação. É feito sazonalmente, o inverno IATA e o verão IATA, e dando como exemplo, por exemplo, no dia 31 de março é capaz de sair 600 trabalhadores e dia 1 de abril entra mais 600 para o lugar deles. E a empresa chama isto de reciclagem de trabalhadores. Não acredito que isto beneficie o emprego, porque não são empregos estáveis, e estes trabalhadores aplicam-se as piores condições de toda a contratação coletiva. Muito bem, Sr. Bruno Granito. Ainda haverá então uma segunda ronda, poderá intervir depois na parte final. Vamos começar essa segunda ronda, são 2 minutos a cada grupo parlamentar. Começa o Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante fazer aqui um sublinhado. Na intervenção do Partido Social Democrata, dirigiram-se a Vossas Excelências de uma forma que é educada, mas não é comum nesta casa. Isto é, sentimos que de alguma forma havia uma preocupação muito grande em comprovar que Vossas Excelências no privado estavam melhor do que no público, que os funcionários públicos tinham sofrido mais do que Vossas Excelências tinham sofrido no privado, que a distribuição de dividendos de alguma forma era contrapartida suficiente para mitigar o que foram perdendo. E sobre isto, que se passou mesmo agora, sem fazer adjetivações ao trabalho do meu colega, gostava de vos ouvir para não subsistir esta dúvida, mas que a seguinte nota: a quando da privatização em 2013 do governo do PSD com o CDS foi anunciada uma privatização com um valor de 3.080 milhões de euros. Aquilo que sabemos do relatório do Tribunal de Contas é que afinal se cifrou esta privatização em 1.127 milhões, portanto 1/3 daquilo que tinha sido anunciado. Mais sabemos que os dividendos de 2012, no valor de quase 75 milhões de euros, foram entregues a quem ficou com a empresa no momento da privatização, sendo que esses dividendos diziam respeito a um exercício no momento em que a empresa ainda era pública. Gostava de dar aqui uma nota, é que durante a concessão serão 20 mil milhões de euros que a empresa vai receber. E isto poderia, se fosse num quadro de equilíbrio, podia-se entender num quadro de uma parceria público-privada. Acontece que, antes da privatização, 70% dos lucros eram entregues como dividendos, já aqui foram aludidos cerca de 1.000 milhões de euros de investimentos e 500 milhões de euros de distribuição de dividendos, e isto inverteu-se. Neste momento, 79% fica no privado e 21% fica no público. E eu finalizo, Sr. Presidente, para cumprir o tempo, dizendo o seguinte: é verdade que vivíamos em 2013 uma situação adversa em Portugal. Também é verdade que no memorando de entendimento assinado pelo PS e pelo PSD então existia uma linha, mas eu pedia que lessem com muita atenção, e quem está em casa possa ver as conclusões do Tribunal de Contas no seu ponto 76, onde se diz que era apenas com desinvestimento parcial. Eu não leio em inglês, porque acho que é uma má praxis nós lermos aqui em inglês, mas há uma nota que explica exatamente o que é que se referia com estes 5,5 bilhões de euros e não é aquilo que a direita diz. Muito obrigado. Muito obrigado. É o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Lage, não é? É, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Eu gostava mais de me focar nos nossos ilustres convidados no que o Sr. Deputado do Partido Socialista, porque efetivamente eu, quando faço estas questões, faço-as com a total seriedade e com total respeito pelas pessoas que aqui estão. E quando nós perguntamos, e quando eu em particular pergunto a questão da diferença entre a empresa pública ou privada, é porque está escrito no requerimento que foi entregue pelo PCP. Nós estamos a avaliar a privatização da empresa. Não estamos a avaliar o que tem sido o funcionamento da empresa antes ou depois. E, portanto, o que o Sr. Deputado fez aqui da sua observação é completamente fora de contexto. Mas, Sr. Presidente, indo ao que efetivamente interessa, até porque há outra questão mais interessante, eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado André Pinotes Batista se efetivamente, quando compra uma empresa, se no ano seguinte, quando há distribuição de dividendos, se ele for o detentor de capital, se vai dar os dividendos ao anterior proprietário ou se fica com eles, que é outra coisa completamente surreal de quem desconhece absolutamente como funciona uma empresa. Mas, Sr. Presidente, indo ao que nos interessa, que são os nossos convidados, há aqui duas questões que me parecem importantes. É que os números que eu tenho aqui do relatório de contas, que efetivamente tive a ver, os números de 2023 dizem que no universo do grupo inteiro da ANA estamos a falar de 2.900 trabalhadores. Está escrito na tabela 9, distribuição de colaboradores do grupo ANA. E não é o número que aqui foi referido. E, portanto, eu pergunto se este número que está no relatório de contas de 2.900 trabalhadores, comparando com os 1.043 na altura da privatização, incluindo já o aeroporto também da Madeira, se é ou não verdade e se está ou não dentro do que efetivamente os números que Vossas Excelências têm. E depois há aqui uma outra questão que eu gostaria de referir, que efetivamente tem a ver com a pergunta que eu fiz no que diz respeito à própria produtividade por trabalhador e à questão do aumento salarial dos trabalhadores, porque me parece a mim ser uma questão importante. Eu compreendo que efetivamente era difícil, e é com as regras que a própria empresa tinha que cumprir na altura, quando era uma empresa pública, é difícil que houvesse essa tal distribuição de lucros e de resultados pelos trabalhadores. Mas o que nós devemos fazer aqui neste caso é, obviamente, saudar que a mesma está a ter efeito. Se é pequena, obviamente, os trabalhadores devem fazer essa exigência, que é uma exigência saudável, de quererem ter uma maior distribuição de lucros, mas é precisamente essa distribuição de lucros que faz com que os próprios trabalhadores estejam mais imbuídos do espírito de produtividade da empresa e que consigam, efetivamente, ter esses benefícios. E, portanto, Sr. Presidente, para terminar a pergunta que eu gostaria também de ver respondida, isto porque eu acho que estamos a sair um pouco do que é o requerimento do PCP, que tem a ver com a privatização, mas por respeito aos nossos ilustres convidados, acho que é importante nós também debatermos estes assuntos que têm a ver com as exigências e as reivindicações que os trabalhadores têm feito, e por isso parece-me que é importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vai querer responder, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa, não é? Porque eu
Não vejo que é que os trabalhos não tenham sido corretamente conduzidos, mas o Sr. Deputado dirá qual é a questão relacionada com a condução dos trabalhos. Faz favor dizer, Sr. Deputado. Sr. Presidente, é inaudito não dar a palavra para a interpelação, pode entender, eu terei muito cuidado na formulação que vou fazer. Qual é a questão? É isso, não é questão sobre a condução dos trabalhos, era só se podia... Não é, pois não. Sr. Presidente, eu peço desculpa, sabe, o Sr. Presidente é um árbitro, não é dono desta comissão, não me leva... Não, de forma alguma, nem quero. Eu cessarei o que ia fazer, mas digo-lhe uma coisa, como Presidente da Assembleia Municipal e quem já presidiu muitas sessões nesta Casa, recomendo-lhe que ouça o que os deputados vão dizer antes. Só se podia esclarecer os nossos convidados que eu fui interpelado a responder a uma pergunta, respeitosamente pelo meu colega, diga-se aliás, e não o posso fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Porque, claro que não pode, Sr. Deputado. E se é Presidente de uma Assembleia Municipal, mais habilitado está a compreender que de facto não pode. Pode pôr um ponto de ordem à mesa, pode fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Se alguma questão não tiver a ser corretamente conduzida nos trabalhos da forma como nos estamos aqui a organizar, o mecanismo de usar essas interpelações para responder politicamente está-se a tornar demasiadamente usual nesta Comissão e nem é pelo Sr. Deputado. Mas temos de facto de criar aqui alguma disciplina sobre isto. E, portanto, agora é que é a vez do Sr. Deputado Cheque, é o Sr. Deputado... perdão, desculpe. Carlos Barbosa. Peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores da ANA, à Comissão de Trabalhadores Portuense, na representação do Sr. João Figueiredo, do Sr. Domingos Silva, o Sr. Óscar Silva, o Sr. Bruno Granito, parte da Portway. Disto tudo, pronto, nós estamos aqui, e é como se tem vindo a ver ao longo desta sessão, que estamos a falar de questões mais intrincadas no âmbito da própria gestão da empresa, não tanto no conceito daquilo que nos traz cá pelo requerimento do PCP, que é a privatização da ANA. E, de acordo com a notícia que saiu hoje, 10 anos depois, trabalhadores da ANA são ouvidos sobre privatização. Ou seja, o que eu gostava de realmente ouvir, além daquilo que vos traz cá, que é, sem sombra de dúvida, justo ouvir as vossas preocupações, os vossos problemas atuais que têm surgido na empresa, com a gestão privada, é justo também ouvir da vossa parte todas as questões associadas após 10 anos, o que é que vocês acham ou o que é que poderia ter sido diferente se vocês fossem ouvidos a quando a privatização da ANA há 10 anos atrás. É lógico que nós temos aqui várias questões associadas entre o ping-pong natural e normal que tem sido entre o próprio PS e o próprio PSD. Um diz que fazia melhor, mas entretanto levou o país à bancarrota. No entretanto há outro que diz que fizemos o possível. Mas nisto tudo, vocês que trabalham no dia-a-dia na ANA, são vocês que também sofrem com todas estas questões que estão associadas à própria gestão dos aeroportos. E nisso gostaria de ouvir, principalmente esta questão, o que é que vos apraz dizer, passado 10 anos, sobre a privatização que foi executada da ANA Aeroportos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho de usar alguns segundos deste tempo que disponho em minha defesa, na medida em que quem ouvisse o Sr. Deputado Filipe Melo falar pensaria que o PCP que alguma vez concordou com a privatização da ANA Aeroportos. A ANA Aeroportos foi privatizada por decisão do governo PSD-CDS, na altura em que o Chega ainda era do PSD, e o PCP sempre se opôs a essa privatização, que só não foi revertida porque o Partido Socialista, depois de chegar ao governo, não o quis e a direita não o permitiu, porque se da parte dos partidos da direita tivesse havido concordância com a proposta que o PCP sempre defendeu de reversão da privatização da ANA, certamente que ela teria sido levada a efeito. Não foi, infelizmente. E à medida que vamos fazendo, inclusivamente, audições e que se vai aprofundando o conhecimento de tudo o que rodeou a privatização da ANA e das suas consequências a vários níveis,
mais se revela a gravíssima lesão que foi para o Estado português este processo de privatização. O que eu queria era, fundamentalmente, agradecer aos representantes dos trabalhadores da ANA Aeroportos e da Portway a contribuição que aqui nos deram para ajudar a esclarecer esta questão, e queria finalmente dizer que da parte do PCP não há a mínima dúvida de que foi uma decisão trágica para o Estado português e que deveria ter sido há muito revertida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Mendes Silva, do Mendes Lopes do Livre. Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha duas questões, uma relacionada com a questão que fiz há pouco e gostava de perceber se esta má relação que existe entre as Comissões de Trabalhadores e a Administração, se é algo que se tem vindo a deteriorar ao longo destes anos e como é que era antes da privatização. Portanto, se tem vindo a piorar ao longo dos anos. E a outra questão é um bocadinho mais lata, estamos a falar de um ativo estratégico a nível nacional, a rede de aeroportos, e qual é que é a visão também das Comissões de Trabalhadores sobre uma privatização que afeta, na verdade, este controle estratégico de um ativo tão relevante como é uma rede de aeroportos. Qual é que é a vossa visão sobre esta questão? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém está a fazer sinal para si, aquele senhor? Era? Está. Ok. Está terminada a segunda ronda. Está terminada a parte das perguntas. É o senhor que intervém? Sim. É? Então faz favor. Mais uma vez, agradecer as vossas questões. Eu vou tentar responder de uma forma genérica, porque as perguntas, como disse há bocado, elas interligam-se todas umas nas outras, mas para esclarecer o senhor deputado do PSD, o grupo ANA é Portway e ANA, e o número de funcionários que elencou aí relativamente ao relatório de contas de 2023, que por acaso nós, quando preparámos esta audição, ainda não estava disponível, só o último que temos é 2022, mas de qualquer forma esse número é Portway e ANA, portanto são as duas empresas juntas. É o grupo. Em 2011, não estamos a falar em 2.000 ou 3.000, estamos a falar em mil e poucos. 1.200. Era na altura, não tenho o número de presente, mas daria à volta dos 1.300 por aí. Pronto. Não proporcionalmente com aquilo que é o movimento dos aeroportos. Depois dizer que, de facto, em 2011 e 2012, nós fomos sujeitos a um corte. Nós na ANA sempre tivemos éramos um setor empresarial do Estado e enquanto trabalhadores, o que era mau para os funcionários públicos, nós levávamos com mau. O que era mau para empresas privadas, portanto, andávamos sempre atrás do prejuízo. É verdade. E quando houve a imposição do Orçamento de Estado de 2011 de 5% para os funcionários públicos, foi imposto a nós também, enquanto trabalhadores do setor empresarial do Estado. Só que, por um grupo de trabalho interno da ANA, apuraram que não seria aos 5% e seria 6,7% que nos iria ser retirado todos os meses, desde 2011 até à privatização que foi em outubro, novembro de 2013. Pronto. Além dos outros cortes todos, o subsídio de férias, etc., e neste tempo todo é os tais 10 milhões, mais de 10 milhões que nós estimamos. Na altura insurgimos só relativamente ao excesso, ao 1,7% que nos estava a ser retirado a mais, e exigimos na altura ao Conselho de Administração, que era a Conselho de Administração, que, tudo bem, equiparados aos funcionários públicos, então seja 5%, não 6,7%. Não, o estudo está feito para 6,7%, isto depois é para o Estado, só que nós fomos percebendo, em 2011 não foi entregue, os dividendos não foram entregues ao Estado, 2012 igual, e 2013, tal como o relatório do Tribunal de Contas veio dizer, esse dinheiro passa da esfera pública para a esfera privada, portanto, esse dinheiro nunca reverteu para o Estado. O nosso dinheiro, nunca reverteu para o Estado. Então, isto é um facto, e aí não ficou cá, foi para a França.
A verdade é essa. Saiu do nosso bolso e foi para a França. São factos. O Tribunal de Contas veio comprovar isso, e se vocês forem ao nosso blog, e os nossos comunicados da altura foram extensíssimos e demonstram isto à exaustão. Ok? Fundo de Pensões. O que é que aconteceu com o Fundo de Pensões? O Fundo de Pensões, e nós denunciámos isto também, e também entronca com a má relação e o degradado da relação. Apesar do nosso Presidente dizer que uma coisa não tem a ver com a outra, foi uma decisão unilateral da gestão, foi uma liberalidade da gestão, mas o que é certo é que no momento em que eles suspendem o Fundo de Pensões e nós nos insurgimos e fizemos um plenário, o plenário dos plenários mais participados sempre, porque fizemos por web meeting, não foi presencial, porque conseguimos fazer por web meeting, estávamos ali no Covid e chegámos a ter quase 500 pessoas presentes, e a indignação era total, e nós pusemos em cima da mesa, isto é indigno, é injusto, e nós achamos que temos há um ponto de vista legal que nós podemos reverter esta situação se vocês concordarem e aceitarem que a gente avance com uma ação. Mas para isso vocês têm que nos financiar, como dissemos atrás, nós Comissão de Trabalhadores não temos financiamento. E os trabalhadores da ANA, nem decisão plenária, decidiram contribuir com uma ação, e estamos a falar de uma ação em tribunal que nos ficou acima de 10 mil euros, portanto foi financiada pelos trabalhadores da ANA, indignados com o corte dos 3,5 quando nos deram 5% para a inflação. Pronto. Fomos para o tribunal, essa decisão está em tribunal, está-se a arrastar, como é normal com os tribunais. Estamos a aguardar a decisão da juíza, estamos otimistas relativamente à decisão. O que é certo é que ainda não está, na altura o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, disse estejam absolutamente descansados porque não vai haver mexidas nenhuma no Fundo de Pensões. Houve essa suspensão, 3,5 de 21 será reposta no final deste ano, em 2024, mas a empresa já anunciou para a Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões que pretende alterar as regras do Fundo de Pensões e o seu contrato constitutivo. E aquilo que era a obrigação da empresa, que estava contratualizada, que era os tais ir até aos 3,5, estão a pensar reduzir para 2 e deixam de contribuir e incentivar os 17%. Portanto, isto e falam num plano flexível de incentivos, mas a financiar-se no Fundo de Pensões, e nós, mais uma vez, não aceitamos. Portanto, o que a empresa pretende e a Avanci pretende é que os trabalhadores disponham, e nós não temos nada, há um plano da Avanci, que é o plano de Castor, que é a compra de ações, compra quem quer e compra quem pode, não nos insurgimos obviamente contra isso. Diga? Sim, mas nem toda a gente tem capacidade de comprar uma ação da Avanci, custa 113 euros. Portanto, excelente. Tá? Excelente. Okay. Muito bem. Falta-nos ouvir o Sr. Bruno Granito, que está em videoconferência. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder primeiramente à Sra. Deputada do LIVRE, que fiquei uma pergunta para responder relativamente à localização do novo aeroporto. Ainda não houve qualquer informação aos trabalhadores, mas é claro que isto vai criar grandes constrangimentos aos trabalhadores do aeroporto de Lisboa. Ainda nem começamos a equacionar a somar as várias dificuldades, mas, no entanto, foi uma boa questão que a Sra. Deputada colocou. Relativamente à relação entre a CT e o órgão de gestão, fui solicitado, eu sou da Madeira, e como sabem, as viagens para a Madeira são caríssimas, parece que a Madeira é um destino de luxo. As viagens, as mais baratas, estavam a 400 e tal euros, e como é óbvio com o meu salário não conseguiria ir a Lisboa. Foi pedido à empresa, a empresa recusou. No nosso entender, nós estamos no exercício da nossa atividade, por isso isto foi um completo bloqueio a nós podermos exercer essa atividade. Relativamente aos 10 anos de privatização do Sr. Deputado do Chega, na altura não havia a Comissão de Trabalhadores, logo a Comissão de Trabalhadores da Porta não foi ouvida.
a informação que pude obter, a decisão de não oposição à venda foi feita pela Autoridade da Concorrência. E pouco mais a dizer sobre isto. O senhor deputado do PSD falou nos prémios, os lucros divididos pelos trabalhadores. Houve uma exceção em 2023, quando a Portway teve um lucro recorde de 9,2 milhões de euros. Em 2022, a empresa distribuiu cerca de 200 e poucos mil euros pelos trabalhadores, no máximo de 200 euros de prémio, mas foi em proporção à carga horária. Ou seja, uns trabalhadores receberam no máximo 200 euros, quem é part-time recebeu menos, sempre sujeito a impostos, como é óbvio. Não sei se tenho aqui mais alguma pergunta para responder. Terminou, Sr. Bruno? Sim. Sim? Não sei se o Oscar quer acrescentar alguma coisa. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Oscar? Eu Oscar. Não? Então, Srs. Deputados, dou por terminada esta audiência e continuaremos às 16h30 com os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e obrigado aos convidados que terem vindo. As PENs, não se preocupam, vão ser distribuídas a todos os grupos parlamentares, inclusive, naturalmente, aos que neste momento não estão aqui representados. Nós pedimos desculpa não ter PENs para todos, mas... Não há problema. Vamos resolver isso. Não há orçamento para tal. Vamos resolver isso. Muito obrigado.